Controle dos atos da administração pública. Para você entender esse assunto, a primeira coisa que tem que ser dita é o quê? O que é esse tal de controle? Ora, é uma maneira de controlar os atos da administração. Para você entender isso melhor, entenda o seguinte: eu tenho o poder executivo, tenho o poder legislativo e tenho o poder judiciário. Quem é que administra o país? Executivo, legislativo e judiciário. Ora, em sentido estrito, o poder executivo é o responsável pela administração. Enquanto o poder legislativo faz as leis, o poder executivo executa as leis. E o poder judiciário resolve conflito entre as partes. Ele julga. Então, qual é o interesse de controlar os atos da administração? Ora, os atos da administração estão aqui, no poder executivo. Falando isso de maneira bem estrita, bem específica. Atos da administração. Esses atos que estão aqui precisam sofrer controle de si mesmo, ou seja, o poder executivo vem e controla os seus próprios atos, chamado de controle interno, e os outros poderes, que é o poder legislativo e o poder judiciário, eles oferecem o controle externo desses atos. Então veja, o que é o controle dos atos da administração? É um mecanismo, uma maneira de controlar esses atos. O poder executivo pode controlar os seus próprios atos, mas o poder legislativo também pode controlar os atos e o poder judiciário também pode controlar os atos. Sendo que quando eu falo de atos da administração que estão no poder executivo, o controle é interno. E já as outras formas exercem controle externo. Mas a grande pergunta é, por que os atos da administração precisam sofrer controle? E é aqui que vem a nossa segunda pergunta. Por quê? Ora, para garantir eficiência e legalidade. Significa que os atos da administração pública precisam ser eficientes e precisam ser legais, estar dentro da lei. Se eles não sofrerem qualquer tipo de controle, como seria possível manter esses atos dentro da lei e dentro de um padrão de eficiência? Não seria possível. Então, o que eu acabei de te mostrar aqui embaixo foi o como. Como esses atos são controlados? Ora, dessa forma, com todos os três poderes exercendo algum tipo de controle sobre os atos, sendo que o poder executivo exerce o controle interno, o poder legislativo e judiciário exercem o controle externo, mas o poder legislativo ele vai realizar o controle contábil, financeiro e orçamentário, enquanto o poder judicial vai exercer o controle de legalidade. Em outras palavras, o poder legislativo vai fiscalizar o que está acontecendo e o poder judiciário também fiscaliza, mas fiscaliza para ver se tudo está dentro da lei. E nós podemos dizer que esse controle ele é natural, ou seja, é natural que haja algum tipo de controle para que nada fuja do controle, e ele é independente, porque os poderes são independentes para controlar os atos da administração. E isso aqui é uma visão geral. A partir desse momento, é necessário começar a se aprofundar para entender os tipos de controle e outros fatores que ainda virão mais à frente. Seguimos em próximos vídeos. Exercícios e textos complementares você encontra no link da descrição ou primeiro comentário.